Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante. Como sempre, vamos falar de Atlético por aqui. Hoje vamos falar de bastidores, a força do elenco do Atlético e a administração de Cuca. Um vídeo curto, porém muito informativo, e se você ficar até o final, vai saber como concorrer a uma camisa oficial do Atlético aqui no canal. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para sempre que houver um vídeo postado aqui no canal ou uma live, você ser notificado pelo YouTube. Bom, pessoal, hoje à tarde o Atlético entra em campo para enfrentar o Atlético Paranaense no Paraná e caminha passos largos para a conquista do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Atlético é líder do Campeonato Brasileiro com 68 pontos em 31 jogos. O Flamengo também completou agora os 31 jogos, tem 60 pontos. E o Palmeiras, com 32 jogos, tem 58 pontos. Uma distância, uma vantagem de 8 pontos em relação ao Flamengo. É uma ótima vantagem. E os matemáticos da Universidade Federal dizem que o Atlético tem 96,4% de chance de ser campeão, o Flamengo 3,1% e o Palmeiras 0,49%. Bom, os números mostram a força do elenco do Atlético. O Atlético, além de ser o campeão do primeiro turno, terminou em primeiro lugar no primeiro turno. No segundo turno, o Galo é o líder da competição. São 26 pontos em 12 jogos, com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Um aproveitamento de 72,2%. O Flamengo vem em segundo lugar com 25 pontos, mas tem um aproveitamento de 64,1%. E para tirar essa vantagem do Atlético, então, o Flamengo tem que aumentar esse aproveitamento. O Atlético continua na frente, inclusive, no segundo turno. Ou seja, muito difícil, no meu ponto de vista, esse título sair do Atlético. Até porque a gente sabe que o Atlético tem sido hoje o grande mandante no Campeonato Brasileiro. É o melhor mandante, são 43 pontos conquistados dentro de casa, em 16 jogos, são 14 vitórias, um empate e uma derrota, um aproveitamento de 89,5%. E vale lembrar que o Atlético ainda tem jogos para fazer em casa, o que é importantíssimo para que o Atlético possa conquistar esse campeonato. São 3 jogos em casa. Se vencer os 3, possivelmente vai ser o campeão, né, do Brasileirão de 2021. Mas o que dizer da força desse elenco? Primeiro ponto a ser ressaltado. O Cuca mudou muito o time do Atlético. Só uma vez ele conseguiu repetir o elenco de um jogo para outro. Foi na 28ª para a 29ª rodada. O Cuca colocou o time em campo contra o Cuiabá e conseguiu repetir contra o Flamengo. Foi a única vez que o Cuca conseguiu repetir o time nesse Campeonato Brasileiro. Portanto, rodou muito o time do Atlético. E aí é a grande questão, a força do elenco do Atlético. O Cuca escalou 29 jogadores até agora no Brasileirão, nessas 31 rodadas, né? Vários jogadores aí entrando e saindo e o time mantendo a mesma regularidade, mantendo o nível e brigando lá em cima. E vale destacar aí, por exemplo, o Everson jogou todas as partidas. Depois o Hulk jogou 29 jogos. O Tietê, homem de confiança do Cuca, jogou 27 partidas. E hoje, se entrar em campo, completa a sua partida de número 50 com a camisa do Atlético. E o Zaratio, 26 partidas. Esses são os jogadores que mais entraram em campo com a camisa do Atlético nesse campeonato. Porém, alguns jogadores ainda não jogaram. É o caso do goleiro Rafael, do goleiro Matheus Mendes e do goleiro Jean, assim como o zagueiro Mikael. Esses 3 jogadores ainda não vestiram a camisa do Atlético ao longo desse campeonato. Mas o que dizer de alguns jogadores que estão no banco e têm participado muito? A gente pode dizer aqui do Sacha. O Sacha jogou 12 jogos e fez 3 gols. Foi importante em várias situações que ele saiu do banco para poder ajudar o Atlético a empatar ou virar algumas partidas. Assim como o Vargas, jogou 18 partidas e fez 2 gols. O Natan, 19 partidas e 2 gols. Johan, 17 partidas. O Dylan, 13 partidas e 2 gols. Portanto, o elenco do Atlético tem demonstrado ao longo da competição que ele é um elenco forte e que ele pode manter a base durante a competição, mas quando não tem alguns jogadores que são lesionados ou alguns jogadores que são convocados, ele se mantém uma regularidade muito grande. Vale lembrar que o Atlético passou uma situação não só de convocações, mas de algumas lesões. A gente vai lembrar aqui que o Jair, o Zaratio, o Nacho, né, vários jogadores aí ficaram fora por conta de contusão, Mariano, Keno, e o Atlético conseguiu lidar bem com essa situação e manter o nível, e está brigando lá em cima. É a força do elenco. Um elenco que não só dentro de campo se ajuda e os jogadores são amigos, mas fora de campo também, com uma boa convivência. Importantíssimo esse ambiente feito
pelo Cuca dentro do Atlético. Os jogadores que saem para a entrada de um jogador ou o jogador que entra, que está no banco, os dois têm consciência e confiam na coerência do Cuca para determinada situação, para determinada decisão. Isso é importantíssimo. O treinador do Atlético hoje tem a confiança dos seus comandados. Então, quem está no banco sabe que o Cuca está fazendo a escolha certa, né? Ele até quer jogar, claro que quer jogar, mas ele confia no seu treinador. Ele sabe que ele está colocando outros jogadores porque naquele momento eles estão numa melhor condição. Então, o Cuca tem uma meritocracia muito grande e isso traz uma confiança para todo jogador de futebol. É confiar nas decisões do seu treinador. E isso hoje é muito importante no Atlético. O Cuca mostra para todo mundo isso. E a gente sabe que hoje o time do Atlético tem vários jogadores aí brigando por posição. Poderia ter uma mudança na titularidade. De um jogo para outro sempre tem. Mas o mais importante, ele mantém esses jogadores que estão no banco, trabalhando e motivados para qualquer momento poderem entrar e dar conta do recado. É o que vai acontecer hoje com o Dodô, que vai entrar no lugar do Arana, que está suspenso. Dodô sempre que entra faz um bom papel. É um jogador que não está, claro, no nível do Arana, mas é um jogador que consegue manter a regularidade desse time. A gente pode dizer também na ausência do Alonso, a entrada do Hever, enfim, outros jogadores aí que vêm exercendo esse papel dentro do grupo do Atlético. Então, muito importante salientar que os bastidores e a força do elenco do Atlético em relação ao seu desempenho no campeonato está aí demonstrado com a liderança e essa vantagem de 8 pontos. E o Atlético tem tudo para conseguir uma grande vitória hoje em Curitiba. Bom, pessoal, antes de falarmos sobre a administração de Cuca nesse time do Atlético, essa campanha, esse momento do Cuca no Atlético, eu quero dar 2 dicas importantes para você. Primeiro, lembrar que atingindo 40 mil inscritos aqui no canal, eu vou sortear essa camisa número 3, a camisa oficial do Atlético, preta. Então, portanto, se inscreva no canal, é gratuito e você pode, além de ficar informado diariamente com notícias do Atlético, concorrer a essa belíssima camisa. E outro detalhe que eu quero lembrar você é sobre as lives de hoje aqui no canal. Isso mesmo, ao meio-dia temos live aqui para poder falar mais sobre esse jogo contra o Atlético Paranaense e após o jogo, às 6h45 da tarde, temos a live aqui pós-jogo com meu amigo Eduardo Ávila e Guido Jorge. Bom, e o que falar sobre essa administração do Cuca no comando do Atlético? Criou-se um ambiente muito propício, como sempre faz, é um grande gestor, mas os números falam tudo. Né? Hoje, o Cuca tem grandes números no Atlético. São 62 jogos, 41 vitórias, 13 empates, 8 derrotas. O time de Cuca já fez 101 gols, tomou 37, 68,7% de aproveitamento. Um dos grandes pontos a salientar é a defesa do Atlético. Hoje, a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, com 22 gols. Cuca conseguiu acertar de trás para frente, desde que resolveu assumir o Atlético, começou a trabalhar de trás para frente. Primeiro, dando muita moral para Everson, e o goleiro cresceu ao longo da competição, demonstrando ser um goleiro muito seguro e chegando à seleção brasileira. A mudança em relação à lateral direita, fez vários testes e um rodízio entre Mariano e Guga, e agora acertou a situação com Mariano por ali, mostrando uma experiência muito grande. Oportunizou a volta de Nathan Silva para fazer zaga com Alonso, e o Nathan Silva conseguiu resolver esse problema, trazendo uma força, um vigor físico para formar essa boa dupla com o Alonso. E na lateral esquerda, indiscutível, ele tem o melhor lateral esquerdo do Brasil, né, que acho que vai jogar a Copa do Mundo, né, ano que vem, porque está disparado aí em relação aos outros laterais esquerdos, que é o Arana com uma regularidade muito grande. Mas o Cuca conseguiu fazer o que muitos não acreditavam que desse certo. Conseguiu montar uma dupla de volantes com Alan e Jair, jogando muita bola e ali fazendo a contenção defensiva para a sua defesa ali, para os seus zagueiros. E com a ajuda do Zarate. O Zarate que todo mundo se lembra, custou a conseguir uma posição com o Cuca. Só foi conseguir a partir do momento que o Cuca começou a dar oportunidades para ele na Libertadores. E aí todo mundo vai se lembrar na estreia do Atlético na Libertadores, um empate de 1-1 fora de casa, quando o Zarate entrou no segundo tempo e fez o gol. E ali ele começou a criar, né, uma situação para poder conseguir a titularidade do Atlético através de entrando num jogo aqui, entrando num jogo ali. O Cuca foi conhecendo um pouco mais do Zarate, aí entra a meritocracia que eu disse poucos instantes atrás. Pois bem,
O Cuca hoje consegue administrar também a parte psicológica desse time do Atlético. É um time que os jogadores agora conseguem lidar mais, principalmente com a situação de arbitragem. Quem não se lembra do Alan do ano passado, que tomava muitos cartões, era expulso facilmente, hoje ele consegue lidar melhor com isso. E também a questão física de alguns jogadores. O Jair se machuca muito, todo mundo sabe desse histórico dele, e ficava fora de várias partidas. Hoje o Cuca administra bem essa questão, poupando jogadores em algumas situações para que ele seja, né, utilizado em outras e render mais. E hoje ele tem rendido dessa maneira. Bom, ele conseguiu entender também uma maneira de Hulk jogar nesse time do Atlético. Hulk jogou, como eu disse, é o segundo jogador que mais vezes entrou em campo, 29 partidas, né, com a camisa do Atlético aí nesse Campeonato Brasileiro, em 31 oportunidades. Ele conseguiu acertar o lugar para o Hulk, que hoje é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 12 gols, um a menos que o Michael. E, claro, agora consegue encaixar também a entrada do Diego Costa, que tem sido muito importante. Portanto, isso é a visão do treinador. Hoje o Cuca tem o elenco na sua mão. Ele sabe administrar esse elenco, sabe administrar uma situação de vaidades. Não existe vaidades dentro do Atlético, né? Tanto que o Diego Costa admite ficar no banco por várias vezes. Ele conseguiu fazer com que alguns jogadores fossem recuperando seu futebol ao longo do Campeonato Brasileiro. Vamos citar aqui também a questão do Keno. Então, hoje, essa importância do Cuca perante o elenco, essa confiança tem se revertido em resultado. E o Cuca caminha a passos largos para se transformar o técnico mais importante da história do Atlético. Se já não é, para muitos, hoje ele já é o técnico mais importante da história do Atlético. Mas ele está próximo de conquistar, talvez, o título aí tão sonhado, né, que é o Campeonato Brasileiro. Ele já deu uma Libertadores e pode dar uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro para o Atlético. Muito importante na história do Atlético, Cuca. E muito importante essa gestão que traz hoje uma certeza para o torcedor atleticano. Que o time é bom, e que o time está muito, muito próximo de realizar todo esse sonho do título do Campeonato Brasileiro. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos.